Olá, meus amados e queridos irmãos, irmãs, paz e bênção. Hoje a igreja celebra a memória de São Januário, bispo e mártir. Hoje, na Itália, na igreja dedicada a ele, é onde aquele sangue de São Januário, onde às vezes ele coagula, né, se torna líquido nesse dia desta festa. E acaba sendo um sinal e onde acorrem muitas e muitas pessoas ali para rezar, venerar a memória de São Januário. Vamos ouvir o evangelho dessa terça-feira, que está em Lucas 7, de 11 a 17. Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus veio visitar seu povo. Essa exclamação que o povo que estava ali vendo, acompanhando o féretro daquela mãe que levava o seu filho para ser sepultado. Era uma viúva, Lucas nos diz que era uma viúva, filho único, não tinha mais ninguém por ela. Aquela mulher que ali era viúva, e não tem nenhum nome, só diz que era viúva de Naim. Ela estava levando o seu filho quando encontra com Jesus na porta da cidade, e aquela multidão, e quando ele vê, olha para aquela mãe que chora a morte do seu filho, já não tendo mais ninguém por ela neste mundo, ela nem pede, é Jesus que vai até ela. Ontem, Jesus foi até o centurião que ele havia pedido, porque não se achava digno de ir até Jesus para pedi-lo. Pedir não por ele, mas pedir por um empregado seu que estava enfermo. E faz uma grande manifestação de fé. Hoje aqui nós não vemos uma grande manifestação de fé, mas vemos a salvação sendo ofertada para aquela mulher que sofre. A salvação de Deus sendo ofertada para aquele que estava morto. Deus, irmãos, nos dá a salvação como um dom. A salvação é dom de Deus. Deus visitou o seu povo. Jesus é o vencedor da morte e revela-se a ação de Deus que salva. E Jesus tem um gesto, pede para, ao vê-la, a mãe, ele, ao ver aquela mulher chorosa, sentiu compaixão para com ela. Jesus moveu-se de compaixão pela dor. Nosso Deus não é insensível à dor do mundo, à dor de quem chora, à dor de quem está em depressão, à dor emocional, à dor física, à dor moral. As dores que envolvem os seres humanos, o Senhor, ao assumir a nossa natureza, Ele também se aproximou de todas essas dores. Assumiu com compaixão. Jesus toma a dor. Compaixão é assumir a dor. Assumir a dor para si é sentir, é penetrar com a paixão, com o sentimento, com a adesão àquela dor. É isso que Deus faz, continua fazendo.
Jesus não fez, Jesus o faz hoje, nas dores do mundo, nas dores diante da guerra, diante da fome, diante da miséria humana, diante de tantas pessoas que sofrem com depressão por vários fatores que o levaram a isto. Deus sofre com aqueles que estão sofrendo fisicamente, seja em casa, no hospital, ou no sítio, na fazenda, na cidade. Deus sofre. Deus se compadece com aqueles que também carregam essa dor, a dor da morte, a dor que as situações da vida nos trazem. E Jesus disse para ela e diz para nós: não chores, não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Eu imagino essa cena. Jesus ali, com certeza compadecido, olhou para aquela mulher. É Deus que olha para quem chora e diz: não chores, a vida chegou, não chores, a força está aqui, não chores, o consolo está aqui, não chores, a salvação entrou hoje nessa cidade, nesta casa e neste coração. E quando a salvação chega, a vida resplandece aonde a morte parece que reinava. A alegria expulsa a tristeza. A luz resplandece e as trevas vão embora. Jesus depois aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Ele faz um gesto que não podia, né? Tocar no morto. Jesus toca no morto, porque tocar no morto era se tornar impuro. Jesus é o Senhor da vida. Ele traz vida para aquele que está morto. Então peçamos hoje a Jesus que possa trazer vida para aqueles que choram, trazer vida para tantos aqueles que estão mergulhados na depressão, na angústia, no pânico, nas drogas lícitas, nas drogas ilícitas, naqueles que estão mergulhados na angústia profunda. Que hoje o Senhor faça parar esse férito de morte e que Ele pronuncie a sua palavra de vida. Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o que estava morto sentou-se e começou a falar, a se comunicar. Imagina a alegria da mãe. E Jesus o entregou à sua mãe. E todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. E Deus veio visitar o seu povo. Permita que essa palavra de Deus se cumpra hoje na minha, na sua vida, na nossa história, neste mundo marcado por tanta destruição, por tanta morte, por tanta indiferença. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.